Olá, meus queridos alunos, como prometido para vocês, eu tinha falado que a gente ia ter as videoaulas de História do Ceará. Nós tivemos alguns pequenos problemas técnicos com o meu pendrive, que é só os ossos, e aí a gente resolveu refazer as aulas para ficar organizado para vocês. Nós vamos ver o começo da História do Ceará a partir dos princípios, literalmente, pegando da formação do Estado do Ceará a partir de Fortaleza, até depois a expansão do território para o sertão do Ceará, ok? Pensamos o seguinte, vamos basear na historiografia que nós temos do Nordeste, vamos utilizar nossos próprios autores. Dentro dos nossos materiais de vídeos, eu vou sempre utilizar com vocês Ayrton de Farias, certo? Simone de Souza e o Emílio Ludwig, certo, pessoal? Não sei pronunciar muito bem o nome dele, porque alguns autores chamam de Ludwig, outros Ludwig, outros de Emílio, outros de Emily, né? A importância do nome não vai aí na relevância, certo? É um nome estrangeiro, depois eu boto na legenda para vocês e boto sempre a referência do Google Doc para vocês, para a gente trabalhar isso aí com calma. Eu sempre coloco para vocês no final das aulas os PDFs aqui embaixo, sempre com os links e as imagens. Tanto no vídeo vão conter imagens, que a gente vai trabalhar aqui agora, como depois eu coloco em anexo para vocês, caso você queira dar uma olhadinha na sua casa, as nossas imagens. Vamos começar utilizando a história, o livro, na verdade, né, a História dos Rios, do Emily Ludwig. Quando ele trabalha a formação dos países, a formação dos grandes impérios, nós pensamos o seguinte, tal como o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, o rio Nilo no Egito Antigo, o rio Amarelo para a China, aqui no Ceará, nas nossas terras alencarinas, nós temos também o rio Pajeú e o rio Ceará, na nossa formação do nosso império. Por que não o Império da Terra da Luz, né? Quando você observa a formação do nosso império, é importante que você observe o seguinte, Fernando, que império é esse? Portugal veio para cá tentando montar aqui no Brasil um anexo do seu Império Lusitano. Então o Ceará também era um anexo de Portugal e, consequentemente, um anexo do Império Português, certo? Um anexo de toda a coroa portuguesa. Quando Ludwig vai trabalhar que a história das grandes nações, dos grandes impérios, dos grandes estados, surge a partir dos rios, ele trata de um assunto que é realmente verídico. Se você for observar, tanto o rio Sena na França, como outras grandes regiões onde começou a formar populaçãozinha na margem dos seus rios, todas elas viraram grandes regiões, regiões desenvolvidas, porque é necessário o fluxo das águas, tanto para a troca cultural, como para as trocas comerciais. Não seria diferente aqui no Ceará. Vamos trabalhar também algumas pequenas polêmicas, como por exemplo, vamos começar a nossa aula pensando no seguinte, de fato, começou a colonização do Ceará aonde, em que data, Fernando? Pensa o seguinte, 1603, o Pero Coelho pisou aqui. Existe, claro, a famosa brincadeira que os alunos fazem de será que foi o Pero Coelho que veio para cá de verdade, ele pisou aqui no Ceará, ou foi o espanhol, o Vicente Pinzón, que pisou no Ceará? Pinzón, que pisou no Ceará. Eu sei que essa piada é ruim, ficou difícil, depois a gente vai cortar. Não tem problema não, mas por enquanto vocês escutam a piada e fingem que não ouviram a piada. Não teve piada. Os espanhóis desejavam colonizar a nossa região também, e a disputa de regiões vai gerar o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir a região do Tratado Bonitinho da América em que parte é da Espanha e que parte é de Portugal. Na parte portuguesa, o Pero Coelho ficou com a nossa região do Ceará e ele não teve muito sucesso. O Pero Coelho, quando ele veio para cá, ele tentou habitar a regiãozinha do nosso litoral, mas os índios não permitiam que o Pero Coelho ficasse. E o coitado do Pero Coelho também tem o azar de pegar a nossa primeira seca histórica registrada, que é em 1605. O Pero Coelho chegou aqui, foi muito mal recebido pelos índios, houve combate, conflito com os nativos, depois pegou uma seca, na fuga da seca, os índios não só não matavam o Pero Coelho, como permitiam que o Pero Coelho sofresse com a fome. Os índios acompanhavam o Pero Coelho na fuga para o Rio Grande do Norte e não atacavam ele, deixavam ele sentir os flagelos da fome, literalmente, como se fossem urubus. Nos relatos que ele manda para Portugal, a gente observa que ele dizia que os índios pareciam animais carniceiros, esperando a morte chegar iminentemente. Nesse relato, você percebe que os índios eles tinham um afastamento, eles preferiam não se meter, deixar o ciclo da natureza continuar com a seca e o Pero Coelho. O Pero Coelho não obteve sucesso, depois Portugal mandou dois padres, o Luís Figueiras e o Pereira Pinto, para vir para a região da Ibiapaba, pouco tempo depois, para criar um pequeno laço com os nativos, catequizar os nativos dentro das missões e, claro, dominar a região da Serra da Ibiapaba. Para quem não sabe, geograficamente falando, certo? Alguns colegas meus vão odiar que eu fale a parte geográfica, mas não tem problema. Mas geograficamente falando, a Serra da Ibiapaba é um ponto estratégico quando você quer dominar uma região, principalmente o Nordeste. Por quê? Ela é o trampolim para o Maranhão, certo? Você pode dominar, é uma região de relevo,
certo? Um relevo muito bem organizado para você montar bases de população em vilas e você dominar de fato a região vizinha, que era o Maranhão. Como na época o interesse não era no Ceará, era de fato no Maranhão e depois em Pernambuco, o Ceará na verdade era uma travessia ao Maranhão, ok? Bom, digamos que os índios não vão receber os padres de forma muito receptiva, não sei, vai ser caloroso, vai, porque enfim, Ceará tem que ser caloroso, aqui é caloroso o tempo todo, é caloroso demais já. Tem hora que caloroso meio-dia é quase você ter uma pirola na rua. Mas os padres aqui no Ceará não foram tão recebidos pelos índios. Os índios queriam assassinar os padres. Né? Não foi uma coisa amigável. Os padres tiveram que fugir. O padre Pereira Pinto conseguiu sobreviver. E dentro dos relatos dele dizia que era inabitável a nossa região. Ao contrário do que os padres diziam, outros portugueses tentariam também dominar a nossa região. Exemplo do Martins Soares Moreno, o nosso grande bom selvagem, nosso grande bom colonizador, que se misturava aos índios, tirava a roupa, mergulhava com os índios, pescava no rio Cocó, fazia as coisas, todo mundo misturado junto com os nativos, porque ele fazia aliança com os nativos. O Martins Soares Moreno, ele foi uma forma diferenciada do que Portugal teve de colonizar a nossa região. Em vez de atrito e conflito com os nativos, o Martins Soares Moreno, ele inspirou a ideia de união, certo? Claro que isso vai ser feito uma construção cultural, histórica, no decorrer do processo da formação do Brasil, onde o Martins Soares Moreno também representava uma figura importante para a literatura. Ele era também um representante da ideia do José de Alencar, da Iracema, a formação do bom colonizador, a América que surge, que emerge, é um novo nativo mais amistoso, mais carinhoso, mais afetivo, mais afável. O Martins Soares Moreno, ele não ficou até o fim da vida aqui no Ceará. O Martins Soares Moreno ele necessitou ir para Pernambuco quando os holandeses chegaram lá em Pernambuco para invadir a região e dominar a região. Quando o Martins Soares Moreno sai daqui, ele deixa o Ceará vulnerável. Aí a Holanda vai passar também a invadir o Ceará. É importante vocês lembrarem que o Ceará foi colonizado tanto por portugueses como por holandeses. Né? A nossa formação estrutural foi muito da Holanda, ou seja, nós aqui no Ceará temos um pouco do sangue indígena, um pouco do sangue negro, um pouco do sangue português e um pouquinho, por que não, do sangue holandês. Nós temos essa mistura étnica na formação do Ceará, certo? Talvez por isso a gente consiga entender algumas formações de mercado do Ceará. Os famosos mercados, aqueles prédios grandes que nós temos, não são portugueses, são mercados holandeses, grandes estruturas de ferro altas, certo? Geralmente colocadas no litoral para atrair os comerciantes que vinham de barco. Nós temos um mercado ali no centro ainda hoje, do ladinho da igreja. Aquele mercado é um mercado típico holandês, construído do lado de um forte holandês, ok? Bom, o Martins Soares Moreno vai sair do Ceará, nós vamos ter o nosso outro colonizador cearense, o famoso holandês batavo, o Matthias Beck. Dentro da história do Ceará, aqui no Centro de História do Ceará, na UES, na UFC, nas faculdades, os professores de História aqui do Ceará também debatem muito isso, existe um grande choque. Nós temos duas vertentes, sabe, tipo Star Wars e Star Trek, nós temos aqui no Ceará os fãs do Soares Moreno e os fãs do Matthias Beck. Alguns historiadores dizem que não, foi o Matthias Beck que formou a cidade de Fortaleza. Outros já dizem que não, foi o Martins Soares Moreno, porque foi ele que lá na Barra do Ceará construiu o Forte São Sebastião, bonitinho, colocou toda a delimitação geográfica lá do litoral e tudo mais. Mas outros dizem que não, foi o Matthias Beck que esticou a cidade do litoral para trás e trouxe mais ou menos até onde fica hoje o centro de Fortaleza. Ou seja, ele delimitou as cidades, né, aqui o nosso entorno da região, de forma mais concisa. Bom, como debate para vocês a nível de vestibular e de provas das casas de cultura, por exemplo, não é tão relevante, o que importa para vocês é a primeira etapa com o Soares Moreno, depois com o Matthias Beck. Lembrando que o Matthias Beck aqui no Ceará, ele não vai conseguir segurar e formar um governo de fato. Primeiro porque o Matthias Beck teve que se mudar. Da região da Barra do Ceará, do Forte São Sebastião, ele teve que trazer o forte, pessoal, da região da Barra do Ceará, ele mudou o forte, o nosso antigo São Sebastião, que antes era o Forte Santiago, botou ali no Morro da Areia, que vocês conhecem como Forte Nossa Senhora, onde fica o batalhão militar, aquela parte de relevo mais alto, onde fica a Santa Casa, certo? O passeio público, toda aquela região ali é um morro completo. Você não percebe porque, enfim, a região do centro ela foi aplanada e aplainada várias vezes, foi modificada pelas ruas, o asfalto, e você não consegue perceber tão drástico, assim, não tão na cara para vocês. Mas quando você se afasta um pouco mais do centro, você está no litoral, por exemplo, indo em direção ao centro, quem vem do Dragão do Mar, por exemplo, consegue perceber que aquela área é mais alta. É tanto que é do passeio público que você observa o oceano. Você consegue ver o mar.
principalmente da parte mais alta do passeio público, que era a parte da elite fortalezense naquela época. Bom, como o Matias Beck não tem condição de ficar, até porque, diferente do Soares Moreno, o Matias Beck tinha uma relação complicada com os nativos, ele vai ter que se render, o coitado. Ele não conseguiu, mesmo com um forte com muralhas, e canhões, e armas, e homens armados, o Matias Beck não vai conseguir segurar a força dos índios em Fortaleza. É tanto que o nosso forte que vocês não sabem pronunciar o nome, aquele forte Schulenburg, está aqui o nome para vocês embaixo, o forte que vocês conhecem como Forte Nossa Senhora da Assunção, o Forte da Praia, pronto. Esse forte ele foi invadido sucessivamente pelos índios. Então ele se rendeu aos portugueses e foi aí que o forte saiu de Forte Schulenburg para Forte Nossa Senhora da Assunção, em homenagem à nossa santa portuguesa, certo? A formação de Fortaleza, ela não vai se encerrar aí. Depois disso, já no século XVIII, nós vamos ter um governador muito importante, que o Dolor Barreira, quando escreve o livro História da Literatura Cearense, vai narrar muito sobre o governo desse cara, que é o Inácio Loyola. Esse rapaz ele tem duas características importantíssimas para a gente trabalhar a nível de vestibular. Por quê? A primeira deles, das transformações que ele trouxe para o Brasil e para o Ceará, principalmente, a nível de governo do Estado, era o mapa, certo? O primeiro plano diretor de Fortaleza, que depois vai se alastrar para outros municípios da nossa região. Mas o primeiro, do Silva Paulé, que vocês vão ver aqui na imagem também, ele é muito importante, ele é muito cobrado em provas, principalmente da segunda fase da UES. É muito comum você ver questões trabalhando o mapa do Silva Paulé e mostrando quais são as diferenças de Fortaleza hoje e de Fortaleza do Silva Paulé. Dica para vocês, um bizu para a prova de vocês. Sempre, a principal diferença sempre é a formação litorânea, certo? Fortaleza era uma região litorânea, era só litoral, não tinha, pessoal, o centro, as periferias, era tudo no entorno da praia, da Barra do Ceará até o outro lado, onde fica ali o Mucuripe hoje em dia, ok? Bom, então quando vocês observam o mapa de Fortaleza hoje, Fortaleza é o mapa 2017, você abre no Google o mapazinho de Fortaleza, é importante você lembrar do seguinte, o mapa hoje da nossa cidade é um mapa completamente diferente do mapa do Silva Paulé, na época do Inácio Sampaio. Por quê, Fernando? O nosso mapa era só ainda da Barra do Ceará até o Forte do Mucuripe. Essas duas regiões eram nossos limites geográficos naquela época. Quando você pensa nisso, você vê que o nosso mapa praticamente era uma linha, era só um retângulo gigante dos dois lados da cidade, certo? Ele ia no máximo ali até o centro de Fortaleza, não passava disso. É um mapa muito pequeno, é uma cidade muito pequena. Portanto, se você observar, geograficamente falando, e, claro, a urbanização do Ceará como um todo, o processo de urbanização foi muito complicado. Do centro para trás, esse processo de urbanização já no século XIX foi diferenciado no centro velho e no centro novo da cidade. O processo, a palavra urbanização, a ideia de urbanização no Ceará foi muito diferenciada, porque você vê da Aldeota para frente, da Avenida Dom Luiz para frente, do Benfica para lá, do centro da cidade, da Avenida Jovita Feitosa, todos esses momentos geográficos da cidade são muito diferentes. Você observa regiões com muitos prédios, um aglomerado de prédios, depois regiões com casas quase sem nenhum prédio, como você vê, por exemplo, do Benfica para lá, né, indo lá em direção ao campus do PC, aí você puxa para a Aldeota, muitos prédios, você vai para o centro, muitos prédios, por quê? A formação urbanística de Fortaleza, ela foi completamente diferente, ela pegou pedaços diferentes, arquiteturas diferentes, movimentos industriais diferentes, e isso faz parte do nosso contexto. Dentro das questões de vestibular, é muito comum trabalhar para vocês o bizu do mapa do Silva Paulé. Então anotem esse bizuzinho para vocês, que eu vou mostrar também depois em formato de questão para a gente trabalhar, beleza? Bom, depois do Inácio Sampaio, nós vamos ter o clássico Antônio Ferreira, o cara que fundou a nossa Praça do Ferreira, que deu o nome à Praça do Ferreira, que na verdade era chamada de Feira Nova, certo? Aquela região praticamente toda, aquele quadrado gigante onde nós temos a Praça do Ferreira hoje em dia, não era uma praça, era uma parte não utilizada do centro da cidade, era uma chamada feira, como é hoje, por exemplo, a Feira da Messejana ou a Feira da Parangaba, era um grande areal, certo? E as pessoas colocavam suas barraquinhas. O centro, pessoal, era só para o seu lado direito, certo? Aquela parte cheia de vielas e ruas tortas, onde fica o prédio dos Correios, e depois dá acesso ao mercado e o forte, aquilo ali tudo, em direção à Igreja da Sé, era tudo o centro de Fortaleza. Tudo ali era centro de Fortaleza. É tanto que dali para a sua, né, no caso, quem está de frente para o centro, do seu lado esquerdo, é completamente diferente. São quadrados, quarteirões bem organizadinhos, perfeitos. Por mais que as pessoas não usem o espaço do centro de Fortaleza de forma organizada,
mas de cima você percebe que ele é um xadrez bem organizadinho, do seu lado esquerdo do mapa. Do seu lado direito, ele é uma série de becos e vielas, porque é o centro antigo da cidade de Fortaleza, beleza? O Antônio Ferreira, quando ele foi político aqui na nossa região, ele foi deputado, depois candidato a prefeito, ele teve uma série de cargos públicos e ele transformou o espaço urbano de Fortaleza, quase já na virada do século, numa situação completamente diferente do que era. Ele assume por volta de mais ou menos 1848, mas quase nesse finalzinho, né, do período do governo dele, mais ou menos 20 anos de Antônio Ferreira no Fortaleza, ele trouxe várias mudanças para a nossa região, principalmente para Fortaleza, que era o foco, né, da nossa região inteira. Tanto Norte e Nordeste, Fortaleza, Recife, Olinda, certo? Salvador, eram grandes polos de economia e para isso recebiam também grandes investimentos industriais, como por exemplo a troca da iluminação a gás. Nós tínhamos antigamente a iluminação a óleo de peixe, era uma iluminação que fedia muito, era uma luz amarelada. Isso não combinava com a indústria do mundo todo, não combinava com a ideia de modernidade que o mundo trazia para dentro do Nordeste também. O que é que a gente vai fazer? O Antônio Ferreira vai investir e junto com as mudanças que acontecem no segundo reinado, nós vamos receber também a transformação da iluminação. A iluminação a gás vai transformar tanto a cultura da sociedade como a própria sociedade. Porque vejam, hoje quando dá 5 horas da tarde, vocês se recolhem às suas casas. Na verdade não, muitas vezes as festas e a vida noturna da cidade começa a partir das 10. Isso, claro, é devido à iluminação pública, à iluminação dos postes, à iluminação elétrica, certo? Porque permite que aconteça o convívio daquele espaço urbano com um certo conforto e uma certa segurança, ok? Bom, as pequenas transformações eram denunciadas nos jornais porque diziam trazer a degeneração social para o estado do Ceará e, claro, junto com o governo do Ferreira, nós vamos ter também uma série de transformações econômicas no Ceará, como, por exemplo, o fim da escravidão. É importante salientar para vocês um personagem histórico desse período muito importante, que é o Chico da Matilde. Vocês conhecem como o Dragão do Mar, o rapaz que se negou a trazer escravos em seu navio e disse que ele já não participaria mais do tráfico de escravos na nossa região. O Dragão do Mar, que vocês visitam tanto aos sábados e domingos, aos finais de semana, nas festas do Dragão, muitas vezes vocês desconhecem a história daquela região, vocês habitam uma região sociocultural e não fazem ideia do que se passa aquilo ali, do porquê que existe aquele monumento histórico, aquele prédio histórico que revitaliza a cultura. A ideia do Dragão do Mar, até o surgimento do prédio, do evento público no entorno do Dragão do Mar, é justamente por isso, é revitalizar o entorno do centro de Fortaleza e revitalizar o espaço cultural que pertence a ele. Pense no seguinte, essa primeira aula agora, ela foi introdutória. Nós vimos do começo com o Pero Coelho até o Antônio Ferreira e vocês vão observar agora comigo alguns pequenos mapas. Por exemplo, o mapa do forte, o Forte Schulenburg, o Forte Nossa Senhora da Assunção, o fortezinho aqui com vocês, ele é um forte muito bem organizado. Você vê o formato octagonal dele e você observa também a disposição geográfica de frente ao mar. É importante porque tanto havia o risco de invasões estrangeiras, como havia o risco das invasões nativas. Então ele é posicionalmente, estrategicamente também encaixado, pessoal, todo virado para a praia e para dentro. Ele aponta para os dois lados, porque você tem que se proteger dos dois lados. É muito comum os alunos perguntarem por que tem canhão para a praia e tem canhão para dentro. O para dentro era para combater os nativos e para fora era para combater os invasores que vinham da Europa, beleza? Nossa próxima aula nós vamos ver o ciclo do algodão no Ceará, o crescimento do Ceará a partir desse ciclo e os outros governos que vieram e as transformações que tiveram junto com as revoltas do nosso estado do Ceará e na formação de Fortaleza.